Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha, que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 39, hoje com o título sugestivo de Poemas Curtos para Dias Longos. E você, meu querido espectador, minha querida espectadora, vai me perguntar o seguinte: mas, Hélio, não existem dias longos? O que são os dias longos? Todos os dias têm 24 horas. Eu diria que dia longo é aquele dia que parece que passa arrastado, aquele dia que parece que não anda, que não caminha, que não avança. É para esses dias que é sempre bom uma dose, mesmo que homeopática, de poesia. E é para esses dias, pensando nesses dias, que foi concebido esse vídeo. Na verdade, eu já havia separado esses poemas, mas não sabia exatamente para quê. E aí me ocorreu a ideia de compartilhá-los com vocês. São poemas de vários autores, brasileiros, estrangeiros, 6 poemas no total, e entre eles alguns pitacos, alguns comentários. Mas antes de passar aos poemas, eu quero lembrar a você que está assistindo a esse vídeo, mas que ainda não está inscrito ou ainda não está inscrita no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho, dê o seu like, utilize a página de comentários e dê uma força para mim, para que nós possamos continuar falando de poesia. Tem tantos temas pesados hoje em dia que falar de poesia é sempre bom. Falar de poesia acaba sendo uma terapia, acaba sendo alentador nesses tempos difíceis, nesses tempos ásperos, áridos e densos. Tá bom, pessoal? Então, e eu quero também agradecer aos 298 inscritos deste canal. Muito obrigado pela força, muito obrigado pelo auxílio, muito obrigado por tornarem possível a existência desse canal. Então, sem mais delongas, nós vamos para o primeiro poema. O primeiro poema se chama Fábula. É um poema provavelmente escrito entre a década de 40, meados da década de 40 do século XX e o início da década de 50 do mesmo século, por um poeta moçambicano que é o José Craveirinha. O Craveirinha, esse ano, completam-se 100 anos do seu nascimento. Provavelmente vai haver um vídeo, aliás, provavelmente não, com certeza haverá um vídeo nesse canal falando sobre o centenário do Craveirinha. Pois bem, o poema se chama Fábula e corre assim. Fábula, José Craveirinha. Menino gordo comprou um balão e assoprou. Assoprou com força o balão amarelo. Menino gordo assoprou, 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 o balão inchou. Inchou e rebentou. Meninos magros apanharam os restos e fizeram balõezinhos. Este poema, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei desconcertado. Desconcertado pela maneira como o poeta, como o Craveirinha, denunciou a forma de vida de algumas pessoas, o fato de muitas pessoas viverem das sobras de outras, né? Serem obrigadas pelas circunstâncias a viverem do que as outras deixam como sobra. E ele usou essa alegoria, essa parábola. Daí eu não sei se ele subverte a ideia de fábula ou se ele não compreendeu muito bem o que é uma fábula. Mas de qualquer forma, esse poema intitulado Fábula é uma grande alegoria, é uma grande parábola denunciando a situação de miséria em que muitas pessoas vivem.
né? A situação de fome, a situação de penúria, a situação que as obriga a viverem do que as outras pessoas deixam como sobra. O menino gordo, os meninos magros. E se a gente pensar que esse poema foi escrito em Moçambique, ante o contexto que Moçambique vivia no período em que ainda era colônia, o poema, o relato, fica ainda mais cortante, ainda mais desconcertante. Se eu pudesse definir o poema Fábula do José Craveirinha com uma palavra, eu diria que ele é desconcertante. E eu trago mais um poema desconcertante para vocês, que é o próximo, que é um poema do Fernando Pessoa, do seu heterônimo Alberto Caeiro. É um poema que também me deixou desconcertado quando eu li, e eu li na adolescência esse poema. Aquela senhora tem um piano. Fernando Pessoa, Alberto Caeiro. Aquela senhora tem um piano, que é agradável, mas não é o correr dos rios, nem o murmúrio que as árvores fazem. Para que é preciso ter um piano? Para que é preciso ter um piano? O melhor é ter ouvidos e amar a natureza. Isso é bastante interessante também, porque a música, a origem da música é a natureza. É da natureza que a música se origina. Então, os instrumentos musicais, até mesmo os mais complexos, eles imitam de alguma forma a natureza. Eles buscam a harmonia da natureza. Então, não adianta nada ter um piano para quem não compreende a música da natureza. Não sabe identificar a música contida no canto dos pássaros, no correr dos rios, no murmúrio das árvores. É lógico que o Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, não são contra a existência do piano, contra a existência da música, contra a existência dos instrumentos musicais. Mas é que a compreensão aqui é maior. É a compreensão de que a música humana se torna estéril, se torna inútil, quando não se sabe compreender, não se sabe identificar, não se sabe apreciar a música da natureza. Então, continuando, um outro poema curtinho e desconcertante. Dessa vez, de uma escritora brasileira, de uma poetisa brasileira paranaense, a Helena Collodi. Helena Collodi, ela não é tão conhecida fora do Paraná, fora do Sul, né? Mas ela era muito apreciada pelo Paulo Leminski, por exemplo. Então é interessante que a gente conheça a obra da Helena Collodi e o quanto a sua poesia era profunda, e é profunda, porque mesmo ela tendo falecido, a poesia persiste, a poesia permanece. E eu trouxe um poema bem curtinho dela e vocês vejam o quanto é profundo. O nome do poema é Dom. Dom, Helena Collodi. Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem da estrela um sol, outros nem conseguem vê-la. O poema é isso, é esse. Quando a gente termina de ler um poema desse, dá vontade de ficar em silêncio apreciando, apreciando a profundidade dessa observação. Todos nós temos algum dom. Todos nós temos algum talento. E que destinação nós damos a esse dom? Que destinação damos a esse talento? De que modo tratamos esse dom? De que modo tratamos
esse talento. Ela fala em Deus, de Deus nos dar uma estrela e do modo como vemos essa estrela. Uns fazem dela um sol, outros nem conseguem vê-la. Se você que está assistindo a esse vídeo não acredita em Deus, vamos falar então no universo. O universo nos dá algo, nos dá um dom, nos dá alguma coisa. E como é que nós estamos retribuindo ao universo? Ou será que nós estamos retribuindo o universo? Ou nós só exigimos dele o tempo todo, sem agradecer, sem demonstrar gratidão e sem perceber o que nós já temos? Às vezes, nós focamos o olhar naquilo que nós não temos, mas gostaríamos de ter. E nos esquecemos de focar o nosso olhar naquilo que nós temos, e naquilo que nós podemos obter a partir do que nós já temos. Então vamos ao próximo. Já que nós falamos em Deus, um poema que menciona Deus, que menciona sol, que menciona estrela, nós agora vamos para um poema chamado No Céu. Curtinho também e bem interessante, de uma escritora de Minas Gerais, da cidade de Divinópolis, a escritora Adélia Prado, a grande escritora brasileira Adélia Prado. O poema se chama No Céu e corre assim. No céu, Adélia Prado. No céu, os militantes, os padecentes, os triunfantes, seremos só amantes. É interessante isso. Primeiro, porque está dizendo que no céu seremos todos iguais. Seremos todos a mesma coisa, independentemente do que nos diferencia na Terra. Os militantes, uns são militantes, outros são padecentes, outros são triunfantes. Mas estando no céu, seremos todos amantes. E o que é esse céu? Será que é o firmamento? Será que é o lugar ideal para onde nós iremos, ou idealizado, para onde nós imaginamos que iremos quando morrer? É possível que sim, mas também é possível que não. É possível que o céu seja uma existência superior, uma existência que pode ser tecida, concebida, alcançada na terra, como fala Jesus quando menciona o reino dos céus. Por que eu estou falando aqui em Jesus? Por que eu estou falando aqui em questões religiosas? A Adélia Prado, ela é profundamente católica. E nem sempre falar em Jesus é falar de religião ou de denominação religiosa. Jesus está além das denominações religiosas, além do domínio da religião. Então, Jesus é um exemplo espiritual que deve ser adotado pelos homens. Então, aqui ela está falando do céu, o que nós seremos quando estivermos no céu ou quando edificarmos o céu. E ela diz que seremos amantes. Eu gosto muito dessa palavra, a palavra amante. Mas essa palavra, ela adquiriu uma carga semântica muito negativa, muito pesada, porque amante hoje em dia é aquele com quem uma pessoa trai o seu cônjuge. Então eu sou casado, digamos que eu seja casado, eu traio a minha esposa, eu estou tendo para mim uma amante. Quando amante, na verdade, seu significado original significa aquele que ama, aquele que pratica o ato de amar. Então, se a gente vai lá no Tiago de Melo, nos Estatutos do Homem, ele tem um artigo que diz o seguinte: fica decretado por definição que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, mais belo do que a estrela da manhã. Então, nós, antes de sermos animais
racionais, pensantes, ou como diz Carlos Drummond de Andrade, seres pensantes e sentintes. Nós somos seres amantes, seres destinados ao amor, porque o amor é o primeiro impulso que gera e faz gerar, que vive e faz viver, que cria e faz criar. Então vamos, depois deste poema da Adélia Prado, vamos ao nosso próximo poema. O próximo poema é bem interessante também, bem desconcertante, e é do Mário Quintana. Chama Poeminho do Contra. O título já é bem interessante. Poeminho do Contra. E ele falando daquelas pessoas que são suas detratoras, né? É o modo como ele se defende dos seus detratores, dos seus críticos. Olha como um poeta pode se defender dos seus críticos, responder às críticas que recebe com serenidade. É um dos poemas mais serenos que eu já li na minha vida. Se nós todos, seres humanos, conseguíssemos responder às críticas, às ofensas, às contrariedades, com esta mesma serenidade, não haveria guerra, não haveria brigas, não haveria animosidades, não havia dificuldades no mundo com relação ao modo como as pessoas se relacionam, se harmonizam umas com as outras. Olha que coisa linda, esse poema é lindo. Poeminho do Contra, Mário Quintana. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Incrível. Não tem nada para dizer de um poema desse. Deslumbrante. Deslumbrante porque tem essa serenidade. Uma serenidade necessária hoje. Hoje em que os espíritos estão tão bélicos, os corações tão armados e as palavras tão duras. A gente não sabe se a pessoa está falando ou se ela está disparando setas com a boca. Então esse poema do Mário Quintana faz com que a gente pense nisso. E outra coisa, que é uma ideia obsessiva do ser humano, é a busca pela felicidade. E é sobre felicidade que fala o nosso poema derradeiro, o poema que vai encerrar esse vídeo. É um poema de um escritor alemão, Bertolt Brecht, ou Bertolt Brecht, né? Que era dramaturgo, era poeta, brilhante no que fazia. E esse poema se chama Felicidades, no plural. Eu conheci esse poema através de uma entrevista do Rubem Alves. E aqui, o Brecht está falando sobre o que é a felicidade para ele. O que compõe a felicidade para ele. Porque a felicidade para ele não é uma coisa só. Ela é composta de várias coisas. Por isso, felicidades no plural. Então, o poema Felicidades, de Bertolt Brecht, ou Brecht, corre assim. Felicidades, Bertolt Brecht. O primeiro olhar da janela de manhã. O velho livro perdido e reencontrado. Rostos animados, a neve, a sucessão das estações, jornais, o cachorro, a dialética, tomar banho, nadar um pouco, a música antiga, sapatos macios, compreender a música nova, escrever, plantar, viajar, cantar, ser
camarada. Esses são os elementos que compõem a felicidade para o Brecht. Então, são coisas simples. É tomar banho, é abrir a janela, é o primeiro olhar da janela, é o livro perdido e depois reencontrado, são os rostos animados, o cachorro, os jornais, são coisas simples, coisas cotidianas, ou seja, a felicidade pode ser percebida no cotidiano, nas coisas que a gente julga pequenas, que a gente julga insignificantes, que a gente julga simples. Ele não está dizendo aqui um palácio, uma mansão de frente para o mar, um carro importado. Não, ele está falando de coisas simples, de coisas a que quase todos nós podemos ter acesso. Tirando a neve, né, no nosso caso aqui, que nós estamos na América do Sul, né, no Brasil, bem, até no Brasil, né, se você vai lá para São Joaquim, por exemplo, né, na Serra Catarinense, tem neve. Né, tem ano que cai neve lá. O ano passado teve neve na Serra Catarinense, né, teve neve no Sul também, no Rio Grande do Sul também, Santa Catarina é Sul, mas no Rio Grande do Sul também teve neve. Então, todas essas coisas aqui são acessíveis. Então, a felicidade é acessível. Não adianta procurar pela felicidade longe, distante, porque a felicidade sempre está perto. E é quando essas coisas que estão perto deixam de estar próximas que a gente percebe o quanto elas fazem falta e o quanto a gente era feliz quando as possuía. Uma vez eu li um texto numa aula de francês, o texto se chamava A Última Aula, La Dernière Classe. E aí o menino, né, o eu que estava narrando, né, a personagem, narrador, ou o narrador-personagem, ia dizendo o quanto ele era feliz quando tinha as aulas, porque agora ele não as tem mais. Então é interessante. Vamos olhar para aquilo que nós temos perto, as coisas a que nós temos acesso, que podem ser alcançadas com as nossas mãos. A felicidade está nelas. Então, pessoal, nós estamos concluindo esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Repito, se você não é inscrito, se você não é inscrita, inscreva-se, ative o sininho, dê o seu like, utilize a sua página de comentários, utilize a página de comentários, dê sugestões de temas se você quiser, tá? O canal é de vocês. Eu apresento os vídeos, mas o canal é de vocês, ok? Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência e nós voltaremos logo mais, logo em breve, com mais uma edição do Sala de Poesia.